Olá, meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos, né? E continuando aqui o nosso estudo, vamos apenas recapitular aqui o que já entendemos, né? O que já ficou claro para todo mundo é que, só para ressaltar e fortalecer aqui o entendimento, né? Nós aprendemos que divórcio não existia, primeiramente, não existia em caso nenhum, nem em fornicação e nem em adultério. Por que não existia? Porque é errado divorciar, é errado, adultério não é tão errado quanto divorciar, seria essa a ideia que a Bíblia passa, né? O adultério é mais abominável do que o divórcio, né? No caso aqui, o divórcio é muito mais abominável do que o adultério, né? A Bíblia passa realmente essa ideia que muitas pessoas têm hoje, eu acho que não, hein? Não existia carta de divórcio, nem em caso de fornicação e nem em caso de adultério inicialmente. E por que não existia? Porque a pena era morte, né? Aprendemos que ninguém entrega uma carta de divórcio para um cadáver, até porque a carta de divórcio era para proteger a mulher, né? E só a mulher recebia a carta de divórcio, não existia, a mulher não tinha poder sobre o homem, ela não podia, ela mesma, pedir, entregar essa carta de divórcio ao marido, isso não existe na lei, né? A mulher era totalmente submissa, hoje as coisas mudou, né? Bastante. Então, posteriormente Moisés, por causa da dureza dos corações, aprendemos qual é o problema da dureza do coração, né, daqueles homens. Então Moisés permitiu dar a carta de divórcio para que protegesse aquela mulher, né? Era para proteger, a função da carta de desquite é para proteger aquela mulher, impedir que ela fosse morta por uma injustiça, salvo se ela tivesse realmente cometido o adultério, fosse pega em flagrante, né? Ou até mesmo pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, ela seria apedrejada, né? E então, com essa possibilidade, Moisés abriu essa possibilidade que só em caso de fornicação, por isso que Jesus fala lá que é fornicação, né? E por que não está lá adultério? A gente aprendeu lá, por que Jesus não falou mocheia? Em vez disso ele usou porneia, está corretíssimo, Jesus usou a palavra correta, porneia. Por quê? Porque em caso de adultério não existia carta de desquite, né? Porque a mulher era morta, era apedrejada. Quando era pega lá no próprio ato, ela era apedrejada, meu amigo. E aprendemos também que é o mesmo pecado. O adultério e a fornicação é o mesmo pecado, né? Apenas que tempo ocorre aquele pecado, o ato? Em que tempo ocorreu? Foi antes de serem casados ou foi depois? Então o ato aconteceu antes, você casou com essa moça, mas o ato já havia acontecido, mas você já está casado com ela. Então, quando o homem ia para a noite de núpcias, descobria que ela não era virgem, como foi prometido. Então, ele entregava uma carta: olha, eu não quero essa mulher, ela não é pura como havia me prometido. Então, e não somente isso, porque Jesus até concordou até esse ponto, mas a gente viu também que não foi somente isso, né? A gente viu lá que também, já no segundo caso, já poderiam lá se separar por qualquer razão, porque o rapaz não podia exigir virgindade se ela já era casada, né? E mesmo assim ele a despedia, mas em caso de adultério mesmo não tinha. Então, veja que a Bíblia passa essa ideia de adultério que é abominável. O adultério aqui, ele é pior até do que, é mais tolerável, mais tolerante entregar uma carta de divórcio do que cometer o adultério. Então, concluindo só para a gente relembrar aqui os fatos, então nós vamos agora para Romanos. Muitas pessoas gostam de usar aqui Romanos. Tá vendo aqui? Paulo tá explicando aqui, tá vendo que não é bem assim não, como Jesus falou lá, né? Não existe essa exceção não, né? A gente que tá entendendo errado. Mas Paulo aqui explicou claramente que não pode, nem mesmo em caso de adultério você pode separar. Tá vendo aqui? Paulo está explicando. Vamos entender se Paulo realmente está dizendo isso. Não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, né? Tem conhecimento da lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, olha só, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Então, só concluir aqui, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que
demos frutos para Deus, né? Então, por Paulo falar isso aqui, ó, vivendo o marido, então, aqui, pronto, aqui já acabou com tudo. Acabou até com o que Jesus falou lá, o próprio Cristo falou, né? Já acabou com tudo aqui. Então, basta isso aqui. Ele tá vivo, basta isso. Tá vivo, então, não pode. Você tá obrigado o resto da vida a ficar com aquele cara, mesmo ele traindo você, mesmo adulterando, não só uma vez, você perdoando, mas várias e várias vezes, né? A patifaria que virou o casamento hoje. É uma patifaria. Porque eu até entendo, eles estejam preocupados que o número de divórcio aumentou muito, e eles acham que a razão do divórcio é por conta dessa brecha que Jesus deixou, dessa exceção, né? Eles acham que os divórcios estão acontecendo por causa disso, mas não é por causa disso, meu amigo. Os divórcios estão acontecendo por qualquer motivo, porque as pessoas estão casando pelos motivos errados. Se elas estão casando pelos motivos errados, não vai durar muito também. A gente vê casamento de artista mesmo, de famosos, não dura muito, né? É só uma questão ali de status, é só uma questão ali, não tem amor, é só ali uma união de poderes, né? Porque o cara é rico, porque a moça é rica, porque é famosa, aí tem que casar com famoso, né? Tem até no meio gospel também, porque é cantora famosa, tem que casar com jogador de futebol, né? E por aí vai, é poder, é união de poderes. Pessoa que é cantora não pode casar com uma pessoa humilde, né? Não pode, não. Tem que ser poderes com poderes, né? Então, mas tudo bem, não vou citar nomes aqui, todo mundo sabe. Provavelmente todo mundo vai saber de quem eu tô falando. Então, virou muito essa questão de poderes, né? Casa pelo motivo errado, vai dar problema, tá? A gente deve casar com a pessoa que Deus escolheu pra gente, escolhida, né? Pelo Senhor, como aconteceu lá com Isaac, né? O servo de Abraão foi buscar, guiado pelo Senhor, a esposa para Isaac, e deu tudo certo. Então, eles querem reduzir os números. O que o governo faz quando ele quer aumentar os números lá para ficar bem na fita, né? Ele aumenta o número lá dos alfabetizados, né? Ele passa aquele aluno que está repetindo várias vezes, ele passa o aluno. Ele passa para quê? Para melhorar os números. E aí o país não fica como um país de analfabeto, vamos dizer assim. A mesma coisa eles querem fazer aqui com a questão do casamento. Eles querem diminuir os números. Então o que eles fazem? Eles pegam e excluem a exceção. Mas ninguém está divorciando por causa de adultério, né? As pessoas estão se divorciando por qualquer motivo, por qualquer coisa. O amor acabou, dizem eles, o amor acabou, se é que existia antes, né? Ou então é uma questão de incompatibilidade de ideias, né? Mas, vamos lá, voltando aqui para o texto. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, eles leem isso aqui e veem que a condição é vivendo o marido, mas morto o marido. Então aqui é questão de vivo e morto, né? Mas não é bem assim, porque Paulo está falando aqui de quem? Paulo está falando aqui especificamente de quem? Do casal que não cometeu adultério, é lógico. Por quê? Pelo seguinte, o casal não cometeu adultério, né? Se esse casal, nenhum dos dois cometeu adultério, então sim, ele está ligado pela lei. Tudo que Paulo fala aqui é verdade. O homem que se casa com a moça está ligado a ela por todo o tempo que vive, que a lei tem domínio sobre eles, sobre o homem por todo o tempo que ele vive, né? Isso é verdade. Mas, né, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei. Sim, verdade, né? Qual o problema aqui? Nenhum. Isso aqui é verdade. Agora, lembrando, aqui ele está falando de casal que não teve adultério. Quando a palavra fala de adultério, é uma coisa esporádica que acontece. É uma coisa que ninguém quer que aconteça, mas pode acontecer entre um meio ali cristão. O próprio meio cristão pode aparecer. Então, Paulo não está falando dessas pessoas. Paulo está falando do casal, né, casado lá em Cristo, que está ligado perfeitamente aqui. E está ligado enquanto ele vive realmente. Enquanto o marido vive, ela está ligada. Enquanto a mulher vive, o marido está ligado a ela. Mas morto, está desobrigado, certo? Mas em caso de adultério também. Por quê? Porque eu não posso anular o que Jesus falou, né? Um versículo não anula o outro. A gente tem que chegar aqui um equilíbrio, uma concordância entre as ideias. É óbvio, Paulo está falando aqui de quem não cometeu o adultério, o casal que deseja se separar quando não houve o adultério, mesmo que Jesus falou. Então, de sorte que vivendo o marido será chamado adúltera se for de outro marido. Ora, o casal está lá, casaram, já vivem há um tempo, né, ou recentemente, mas eles querem separar. Não houve o adultério, ele quer separar. É lógico que nesse caso, um saindo, no caso aqui
a mulher vai cometer o adultério, ela não será considerada adúltera, porque ela já seria adúltera se fosse assim. Se ela tivesse cometido o adultério aqui, ela já seria adúltera, ela não será considerada no futuro, né? Será chamada adúltera se for de outro marido. Ela já é adúltera, porque ela já se deitou com outro homem. É isso que a palavra está dizendo. E assim ela não será adúltera se for de outro marido. Infelizmente acontece, né? Os adúlteros estão aí também. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus, né? Mas quem é o adúltero? É aquele que adultera, ora. Não é aquele que dá uma carta de divórcio pelo adultério. Esse não é adúltero, não. Mesmo casando novamente, como Jesus falou lá, foi explicado no vídeo anterior, o que casar novamente, tendo sido por causa de adultério a separação, aí ela não comete o adultério, né? A gente entendeu muito bem isso aí. E é exatamente isso aqui Paulo está falando, exatamente das pessoas que não cometeram o adultério. Então, eu acho que aqui ficou claro, né? Nós vamos para o próximo texto.